Bem-vindos a mais uma revista ACP. Transportar crianças obedece a regras específicas, sobretudo nos transportes coletivos. Há cuidados a reter e importa conhecê-los. As ciclovias estão a espalhar-se pelas cidades portuguesas, mas nem todas têm a segurança desejável. Em Braga, por exemplo, um estudo do ACP entregue ao município revelou que quase metade dos 22 km de rede ciclável tem risco elevado para os ciclistas. O estilo italiano é uma marca no mundo automóvel. Esta semana estamos a conhecer a versão híbrida do Fiat 600. A Lancia também é italiana, é uma marca histórica nos ralis e cruza-se com a família Fontes, tanto no percurso de José Pedro como agora do filho, estreante com o novo Lancia. ACP Revista. Ao longo do ano circulam inúmeros autocarros pelo país que transportam crianças e jovens até aos 16 anos, seja no âmbito de atividades desportivas, culturais ou passeios nos tempos livres. Qualquer veículo, motorista e operador tem requisitos a cumprir por lei. Esta empresa, sediada no Porto, transportou no ano passado 14 mil crianças. Em primeiro lugar, o motorista tem que ter o curso de TCC, o Transporte Coletivo de Crianças. As viaturas têm que estar licenciadas e têm que respeitar uma série de regras que estão relacionadas, obviamente, com a Lei 13/2006. Tudo o que diz respeito à sinalética, aos cintos de segurança, aos sistemas de retenção, às vistorias, que neste caso, para além das inspeções obrigatórias, a inspeção extraordinária. Esta inspeção é inicialmente válida por um período de 2 anos em viaturas com idade inferior a 16 anos, passando depois a ser feita anualmente. Os veículos podem ter no máximo 20 anos. O acompanhamento das crianças também é relevante. A lei dita que deve haver um vigilante presente ou 2 quando são transportadas mais de 30 crianças. Andarmos sempre com vigilante, e o vigilante também tem que ter o registro criminal limpo, tem que ter um atestado de idoneidade e depois também tem que obedecer um conjunto de regras no que diz respeito ao vestuário que utiliza quando se faz o embarque ou desembarque das crianças, que é o colete refletor, e também a raquete sinalizadora, que tem que ser vermelha de ambos os lados. O vigilante é apenas dispensado se o transporte for realizado num automóvel ligeiro de passageiros. Mais a sul, a Barraqueiro tem na zona da Extremadura mais de 150 veículos certificados para transporte de crianças. As normas são cumpridas à risca. Tentamos, de alguma forma, que a segurança esteja acima de todos os pormenores, não é? Acoplando a segurança à qualidade depois, quer das viaturas alocadas ao serviço, quer da formação dos próprios motoristas para efetuar o seu desempenho, não é? Todas as nossas viaturas dispõem de cintos de 3 pontos e, mediante a idade, peso e altura das crianças, nós acoplamos quer cadeirinhas, quer bancos elevatórios. Os sistemas de retenção são ajustados à altura e peso da criança para garantir o uso correto do cinto de segurança. Quando completa 12 anos ou atinge 1,35 m de altura, deixa de ser obrigatório o banco elevatório. A lotação também deve ser cumprida. Este autocarro, por exemplo, tem 53 lugares, apenas 46 podem transportar crianças. Excluem-se os 4 lugares da frente a seguir ao condutor, os 2 em frente às escadas na parte de trás e o lugar do meio na última fila da viatura. O transporte de crianças e jovens exige cuidados especiais. O cumprimento das normas previne acidentes e contribui para uma viagem mais segura. Para quem não cumpre, existem penalizações. As coimas começam nos 120 e podem chegar aos 3.000 euros. A família Fontes é sinónimo de automobilismo e particularmente de rally. José Pedro Fontes é um dos nomes mais conhecidos da modalidade em Portugal, mas agora também o filho, Francisco, começa a escrever o próprio percurso. São 2 histórias que têm em comum a marca Lancia. Andar de bicicleta em Braga pode não ser tão seguro como parece.
Um novo estudo do Automóvel Clube de Portugal concluiu que quase metade da pequena rede ciclável da cidade apresenta risco elevado ao extremo para os ciclistas. Para perceber onde estão os principais problemas, o ACP, com o apoio da FIA, avaliou 22,16 km de percursos cicláveis, recorrendo à metodologia internacional CycleRap. A análise foi depois entregue ao município de Braga para apoiar o plano de mobilidade urbana sustentável. Mas afinal, onde está o maior risco? Segundo o estudo, os conflitos entre bicicletas e automóveis são a principal preocupação. Mais de 83% dos troços considerados críticos estão em vias partilhadas com carros e em quase 90% desses locais existe menos de 1 metro de distância entre o ciclista e a faixa de rodagem. No centro histórico, o cenário repete-se. Sem uma alternativa ciclável contínua, muitos ciclistas acabam por atravessar zonas pedonais. O estudo identifica 6 áreas onde os conflitos entre peões e bicicletas são recorrentes. A proposta passa pela criação de um anel ciclável com 2,12 km, com novas ligações aos bairros e com vista a eliminar as descontinuidades da rede. O plano prevê uma primeira fase com medidas rápidas e testes no terreno, seguida da implementação das soluções permanentes que ficará a cargo do município de Braga. O estudo deixa uma mensagem clara. Foram identificadas 6 zonas de conflito entre peões e bicicletas e 7 entre bicicletas e trânsito motorizado. O risco não é aleatório, nem resulta apenas do comportamento dos utilizadores. É, sobretudo, um problema de desenho da infraestrutura que pode ser corrigido. Braga é a segunda cidade onde ocorreu um estudo ACP para a segurança da infraestrutura ciclável. O primeiro aconteceu em Lisboa, em 2025. O Fiat 600 está de regresso, mas com uma nova versão que promete conquistar quem procura um SUV compacto e com um toque desportivo, porque este é o novo Fiat 600 Hybrid Sport, um carro que alcança os 145 cavalos. Um modelo que vai querer conhecer. Esta versão Sport distingue-se logo pelo visual. Os apontamentos em preto brilhante, as jantes exclusivas, os vidros escurecidos e os detalhes específicos tornam o Fiat 600 mais agressivo, sem perder a imagem simpática que sempre caracterizou o modelo. Com pouco mais de 4 metros de comprimento, continua a ser um SUV compacto, perfeito para a cidade, mas com presença suficiente para não passar despercebido. No interior encontramos um ambiente moderno e bem construído. Os bancos Sport oferecem um bom apoio lateral e existem acabamentos exclusivos nesta versão. À frente encontramos um painel de instrumentos digital e um sistema multimédia intuitivo compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Atrás há espaço suficiente para 2 adultos viajarem confortavelmente e a bagageira oferece cerca de 385 litros de capacidade, um valor competitivo para este segmento. Quanto ao motor, este modelo utiliza um bloco 1200 turbo a gasolina de 3 cilindros, associado a uma tecnologia híbrida de 48 volts, que nesta versão desenvolve uma potência máxima de 145 cavalos. A caixa automática de dupla embreagem de 6 velocidades contribui para uma condução bastante suave e permite mesmo realizar pequenas manobras ou circular durante curtas distâncias apenas com recurso ao motor elétrico. Na prática, é um automóvel confortável, silencioso em cidade e suficientemente rápido para enfrentar viagens em autoestrada com facilidade, mantendo os consumos sempre bastante interessantes. O Fiat 600 Hybrid Sport posiciona-se como uma alternativa para quem procura um SUV compacto, com um visual mais irreverente, boa tecnologia e uma motorização eficiente sem necessidade de carregamentos. Em Portugal, esta versão Sport, com 145 cavalos, tem um preço a partir dos 31.000 €, dependendo do equipamento e da campanha em vigor. Se procura um SUV compacto, confortável e económico, com um toque desportivo, este Fiat 600 merece certamente entrar na sua lista de opções. Há paixões que não se explicam, vivem-se. Nos ralis, a família Fontes é um exemplo disso. José Pedro Fontes é um dos portugueses mais conhecidos do automobilismo português. Agora, é Francisco Fontes quem começa a escrever a sua própria história. 2 gerações, 2 perspectivas e um ponto em comum. A estreia ao volante de um Lancia, uma marca que faz parte da história dos ralis, e uma vontade enorme de vencer. Quando o Francisco, na altura da seleção do FPAC Junior Team, me disse que se ia inscrever, eu primeiro percebi o que aí vinha e, ao perceber isso, tenho um misto de emoções. Primeiro, preocupação, mas também não escondo alguma alegria por ele querer seguir, não as minhas pisadas, as pisadas já do avô, não é?
ele sempre me deu a liberdade de eu fazer o que quisesse. Eu nunca lhe tinha pedido para correr até à seleção da FPAC. Eu ainda não tinha carta, fui lá na desportiva, claro que queria passar, mas foi mais um desafio mental para mim, para me libertar um bocadinho dessa pressão, e foi uma das melhores coisas que fiz na vida, sem dúvida. Não tive a hipótese de passar. Eu entrei na Faculdade de Engenharia do Porto, no curso de Engenharia Mecânica, que foi o que tínhamos acordado, e ele deu-me a hipótese de começar uma carreira desportiva nos ralis, e acho que desde o início demonstrei que tenho capacidades para seguir uma carreira neste desporto, e sem dúvida é o que eu mais quero. Eu vejo o carinho que as pessoas têm na estrada, vejo a quantidade de pessoas que vêm ter comigo por ser um Lancia, não é por ser o Zé Pedro Fontes. Vejo em Espanha a mesma coisa que o Diego Rui Loba e é de facto especial. Ambos temos feito um bom trabalho para representar da melhor forma a marca e vamos continuar a fazer o nosso trabalho para que a Lancia continua a ter um nome brilhante nos ralis. Eu vejo no Francisco um foco muito grande, se calhar eu com aquela idade seria igual. Eu, da minha parte, é muito fácil descrever o que é para mim ser competitivo. Eu, no momento certo em que entender que não consigo ganhar um troço à geral, eu paro de correr, porque eu não compito para participar, eu compito para ganhar. Somos dois muito competitivos. Aliás, eu acho que a nossa competição é o que faz de nós cada vez melhores todos os dias. Eu no futuro não tenho dúvidas que vou ser melhor que ele, mas agora sem dúvida que ele é melhor piloto que eu. Durante o rally eu tenho a sorte do meu pai arrancar sempre à minha frente e sempre que existe alguma situação de mais perigo que ele acha que eu não esteja à espera, ele dá-me essas indicações para que eu entre nas classificativas o mais seguro possível daquilo que vou fazer. E este ano é tão especial para mim, é poder partilhar o mesmo ano, os mesmos rallies, eu e o meu filho, na mesma marca. Isso é algo que poucos pais tiveram isso e eu quero aproveitar ao máximo. E isso é uma felicidade grande e é um divertimento muito grande para nós dois. E sempre gostei muito de estar com ele, mesmo na parte de ouvir as conversas dele com as marcas e isso. Gosto muito e acho que, sem dúvida, a minha vida vai ter um futuro no desporto motorizado, seja a piloto, seja a gerir uma equipa, seja a ser engenheiro, e é isso que eu quero para o meu futuro. O automobilismo muda, os carros evoluem, as gerações sucedem-se, mas há coisas que permanecem iguais. A paixão pela velocidade, o espírito de competição e a ligação entre pai e filho. No caso da família Fontes, agora também um Lancia como novo capítulo de uma história que continua a escrever-se. Antes de fechar este olhar à ACP para a atualidade, temos aqui duas notas para este mês de agosto, agora a começar. Há duas datas a ter em conta, o 22 e o 25. Primeiro, a 7ª prova do Grande Prémio ACP Golf no campo da Quinta de Cima, em Vila Nova de Cacela. Depois, a 25 de agosto, na Quinta da Marinha e com shotgun às 5 da tarde, faz-se o apuramento para a final do Ultra Sunset. Serão definidos aqui os 36 finalistas, 18 na categoria Gross, 18 na categoria Net, que vão jogar a final do circuito. Ainda falta, mas pode já reservar a participação num evento que vai esclarecer e permitir adquirir conhecimentos e competências para se proteger contra ameaças digitais. Cibersegurança, desafios do mundo digital. Vai ser no dia 15 de setembro, na sede do ACP em Lisboa. Pode já inscrever-se através da linha de apoio ao sócio, o 215 915 915. Mais à frente ainda vamos ter o La Passeggiata, o sucessor do antigo passeio dos italianos, que vai juntar automóveis clássicos. É um passeio com partidas simultâneas a 10 de outubro de Lisboa e do Porto, com destino à Coria. Vai muito a tempo de fazer a inscrição para este dia, que será certamente memorável. Agora está aí o mês de agosto, aproveite. A revista ACP não vai de férias. Na próxima semana temos aqui mais notícias e acontecimentos do universo Automóvel Clube de Portugal. Fique bem.